Imagine um universo em que os principais heróis da Marvel conseguiram tudo aquilo que sempre desejaram. Como seria se os mutantes fossem maioria e os Homo sapiens fossem a minoria perseguida? E se o Magneto realmente vencesse? Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre um dos maiores acontecimentos do universo Marvel, que é o Dinastia M, HQ escrita pelo Brian Michael Bendis e com arte do Olivier Coipel. Bom, há bastante tempo eu estava querendo fazer um vídeo sobre o Dinastia M, que foi uma das primeiras sagas da Marvel que eu li e realmente gostei. Então primeiro eu fiz um vídeo sobre Vingadores da Queda, que já tem aqui no canal, que é a história que antecede o Dinastia M. E agora eu vou finalmente falar dessa história que junta esses dois supergrupos do universo Marvel, que são os Vingadores e os X-Men. Bom, essa história vem de quando o Bendis resolveu encerrar a revista dos Vingadores, né? Então ele escreveu Vingadores da Queda, uma história em que muitos desses Vingadores morrem, eles perdem realmente uma batalha para que os novos Vingadores surjam. Isso é uma coisa que o Bendis faz bastante na Marvel, né? Na semana passada a gente falou sobre a morte do Peter Parker, que foi quando ele no universo Ultimate matou o Homem-Aranha para que o Miles Morales pudesse surgir. Um pequeno spoiler de Vingadores da Queda é o estopim para que o Dinastia M comece. Então, se você não leu ainda Vingadores da Queda, não quer levar spoiler do Vingadores da Queda, é melhor ler antes de assistir esse vídeo. Bom, no Vingadores da Queda, né, eles são atacados por todos os lados e depois eles descobrem que a grande responsável por isso é a Feiticeira Escarlate, que enlouqueceu e perdeu completamente o controle sobre os poderes, né? Porque acontecem uma série de eventos trágicos envolvendo a família dela e ela vai perdendo cada vez mais o controle e a sanidade até que acaba nessa grande tragédia que é o Vingadores da Queda. Então, no fim da história, o Magneto, que é o pai da Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, ele leva ela para a ilha de Genosha para que ele e o Xavier tentem curá-la de alguma forma. E é aí que começa a história de Dinastia M. Após muito deliberarem, tanto os Vingadores quanto os X-Men, eles percebem que a Feiticeira Escarlate é muito perigosa para continuar viva. Então eles decidem que ela tem que morrer. Então, embora o Mercúrio seja expressamente contra isso e fique muito assustado e com muita raiva, tanto dos Vingadores quanto dos X-Men, eles vão até Genosha para matá-la. Mas é aí que as coisas acontecem. A Wanda perde completamente o controle e de repente eles acordam em uma nova realidade. Eles acordam então nessa dimensão paralela, nessa outra realidade, só que o Wolverine lembra de tudo o que aconteceu e lembra que aquela não é a realidade de onde ele vem. Ele percebe então que naquele universo todos têm aquilo com que sempre sonharam. Por exemplo, o Peter Parker tem um filho com a Gwen Stacy e o tio Ben tá vivo. O Capitão América casou-se com a Peggy e viveu sua vida normalmente, né? Ele é um velhinho nos dias de hoje, né? Ele não é o Capitão América. E o Magneto venceu a guerra entre humanos e mutantes, e o regime sob o qual eles vivem é a Dinastia M, é governado por ele, Magnus. Nessa realidade, então, os Homo sapiens são perseguidos e os Homo superior, os mutantes, que são a maioria dominante. O bug que dá nesse sistema é que o maior desejo do Logan era realmente recuperar a sua memória, né? Saber tudo o que aconteceu com ele no passado e em toda a sua vida, que como muitos sabem, essa é a grande questão do Logan. Ele não lembra de muita coisa que aconteceu com ele, não lembra do passado dele, e essa é a principal busca. E aí nesse universo em que todos têm o que sempre quiseram, ele consegue se lembrar nitidamente de tudo, incluindo da realidade de onde ele vem. O desenrolar da trama é então o Logan tentando fazer contato com os X-Men e com os Vingadores para que eles acordem e entendam que essa realidade na qual eles estão vivendo na verdade é orquestrada pela Feiticeira Escarlate, que não é a realidade original de onde eles vêm. E isso acaba desencadeando uma série de conflitos e acontecimentos que ainda tem muitos desdobramentos ao longo do universo Marvel. É tudo muito complexo, porque é uma realidade em que muitos personagens que estavam mortos agora reviveram, como o Gavião Arqueiro, por exemplo. E então muitos personagens conseguiram realmente o que queriam. O Peter tá com o tio Ben, com a Gwen Stacy. Então é muito difícil para eles essa decisão de lutar para voltar pro mundo como ele era, né? Pra realidade triste na qual eles viviam. Mas o Charles Xavier ele tá desaparecido nesse universo e algo precisa ser feito. Eles vão então tentar achar ele também. É muito legal que tem uma revista especial, né, que é a Pulse, que nessa edição de luxo tem ela inteira, né, que é uma revista como se fosse uma revista de fofoca mesmo. E aí você consegue ver várias colunas, matérias sobre esses personagens do universo Marvel na Dinastia M. É uma revista
grandinha, assim, então é super legal, é divertidinho de ler e ver como que os personagens estão se saindo nesse universo da dinastia do Magneto. É muito legal também a complexidade que é dada para a causa mutante, né, nessa história. Porque aqui você consegue ver alguns mutantes nesse mundo sendo extremamente opressores com os Homo sapiens. Então você vê que é um regime que ainda mantém certas questões de intolerância, discriminação. Então não é como se eles mostrassem um paraíso mutante de igualdade, em que todo mundo pode ser quem é. Na verdade você vê que só inverte o lado, né? Enquanto no nosso mundo os sapiens oprimem o superior, nesse mundo da dinastia M os superior oprimem os sapiens. Isso faz a gente refletir de uma maneira mais tridimensional sobre essas opressões e sobre a intolerância, né? Como que a gente poderia acabar realmente com essas questões? Seria só invertendo os lados? Ou tem muitas outras variáveis que precisam ser analisadas e pensadas para a gente poder ver de verdade o outro e respeitar de verdade o outro? Vamos seguir então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar travado numa mesma página admirando a arte. Vai uma nota 8 de 10. Eu acho muito simpática a arte do Coapel, né? O design dos personagens é muito legal, ele cria páginas muito interessantes, né? Uma divisão da página muito legal, assim, é instigante de ler e de olhar visualmente. E as capas são do Esad Ribic, que também são muito incríveis, né? É um traço mais realista, é muito legal, lembra um pouquinho o trabalho do Alex Ross, mas tem bastante personalidade e identidade, então é muito legal ver essas capas da Dinastia M. Próximo risco é o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma série de HQs para completar essa história, e como sempre na Marvel é uma nota alta, é um 9 de 10. A minissérie de 8 edições da Dinastia M realmente dá conta da história, tem início, meio e fim, né? O fim fica um pouquinho em aberto, mas dá pra entender, tem todo um arco completo nessa história. Mas é claro que existem muitas outras HQs paralelas que se passam nesse mundo, né? Então enquanto eles lançavam a minissérie, lançavam outras HQs dos super-heróis, né, individuais, do Wolverine, do Homem-Aranha, etc., que se passavam na Dinastia M. Então se você for realmente se aprofundar, verticalizar em como cada um desses heróis reagiu à Dinastia M, você lê essas revistas. E são muitas, assim. Nessa edição de luxo tem até um checklist aqui, com todas as revistas que tem da Dinastia M, né, pra você ir lendo. Então é realmente bastante coisa, tem coisas muito legais, mas dá pra só ler a HQ da Dinastia M, que tá ok. Eu mesmo só li as 8 edições, eu não li as histórias paralelas, mas gostaria de ler pelo menos as do Homem-Aranha. Vamos ao risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo. Vai uma nota 8 de 10. Existe uma série de fanfics sobre Dinastia M, é muito legal, tem muita coisa, muito diversas. Tem, por exemplo, os personagens do X-Men Evolution vivendo a Dinastia M, né, entre outras. É um ambiente extremamente fértil para ser reimaginado e para ser adaptado para diversas mídias. Eu confesso que eu mesmo tenho alguma esperança de que daqui a uns 8, 10 anos a gente vá ver uma adaptação de Dinastia M no MCU. Seguindo para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar profundamente, vai uma nota 8 de 10. É uma HQ que tem seus momentos esmagadores, é muito triste ver essas heroínas e esses heróis tendo que abrir mão desses sonhos realizados, né, desses mais profundos desejos sendo realizados e aparecendo ali na frente deles. Mas eu acho que o que mais esmaga é o desfecho. Vai aqui um pequeno spoiler que muita gente conhece, mas se você quiser ficar livre de spoilers é só pular para quando o vídeo estiver coloridinho de novo. Mas no final, para poder consertar todo esse estrago que ela fez, a Feiticeira Escarlate diz 3 palavras que desencadeiam assim uma série de acontecimentos posteriores no universo da Marvel, que é o chega de mutantes. Assim, ao voltarem para a realidade, a grande maioria dos mutantes perdeu seus poderes. E assim, é esmagador ver o Magneto derrotado sem os seus poderes. O Homem de Gelo, todas as crianças muito assustadas no Instituto Xavier para jovens superdotados. Você vê que realmente grande parte dos mutantes deixou de ser mutante. Pouquíssimos mantêm os seus poderes e ao utilizar o cérebro, a Emma Frost vê que realmente são pouquíssimos ao redor do mundo, né? Dá pra contar, assim, a quantidade de mutantes que sobraram. E não é como se eles tivessem morrido, eles simplesmente deixaram de ser mutantes.
Isso só mostra, inclusive, como a Feiticeira Escarlate é extremamente poderosa, né? Muita gente reclamava dos filmes da Marvel, que ela não estava mostrando ainda todo esse potencial dela, mas eu acho que, principalmente agora, depois do Ultimato, ela começou a mostrar mais esse poder todo que ela tem. Eu acho que no futuro ela ainda pode mostrar como ela consegue realmente moldar a realidade, né? Ela realmente molda toda uma realidade no Dinastia M, e depois quando ela regressa, ela ainda faz essa mudança em todas as pessoas, né? Todos os mutantes deixam de ser mutantes. Tem um arco logo em seguida do Dinastia M que eu não gosto muito particularmente, que é o Herdeiro, que é um arco focado no Mercúrio, né? Que é o filho do Magneto, irmão da Wanda. E aí, eu não gostei tanto da história porque eu acho que ela se afasta um pouco do Dinastia M, ela vai muito para os Inumanos, aquela ala cósmica da Marvel e etc. Aí eu não gostei tanto, mas eu gosto muito da capa da primeira revista, assim, né? Porque o Mercúrio perdeu os poderes. E aí dá pra ver aqui, assim, que é ele parado, né, sem poderes, e ele que era um dos seres mais rápidos da galáxia, agora se sente completamente lento perto de pessoas comuns. Eu acho realmente muito forte essa capa, ela me instigou muito a ler, só que a história eu não gostei tanto assim. E vamos seguir para o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos. Vai uma nota 10 de 10. É muito boa essa história imaginada pelo Bendis e não é à toa que eu tenho falado muito dele nos últimos vídeos. O cara escreve muito bem e acaba pensando arcos que são realmente muito instigantes. É praticamente impossível manter a Poker Face lendo isso, você vai ficando cada vez mais maravilhado e indignado com muitas coisas que acontecem. Conforme a história vai se desenrolando, você vai tendo diversas surpresas e o ritmo simplesmente não cai, né? Ele é realmente frenético até o final. Vamos então ao risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você indicar essa HQ para todo mundo ler, e vai um redondíssimo 10 de 10. É uma HQ que junta as equipes mais amadas da Marvel, que são os X-Men e os Vingadores. É muito bom ver todas essas personagens que a gente adora juntas, né, vivendo uma aventura juntas, e a gente realmente mergulha nessa história, né, nessa aventura envolvendo esses personagens tão incríveis. Principalmente para os fãs de X-Men, Dinastia M é um prato cheíssimo. Então leiam, que é uma HQ que vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra gente, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.